Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade do projeto Elas na Escrita e hoje eu queria falar um pouquinho desse livro aqui, ó, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Vamos bater um papo? Bom, gente, hoje eu queria conversar então um pouquinho sobre um livro que não é de ficção literária, não é literatura clássica, nem poesia. É um livro que me ajuda um pouco e pode ajudar vocês também num espaço mais criativo, que é esse aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Eu li esse livro no mês passado e ele se relaciona com muitas coisas que eu tenho conversado, tanto no canal do Elas na Escrita, quanto lá no Instagram, no meu Instagram pessoal de autora também, que é sobre o bloqueio criativo. A Julia Cameron conseguiu construir um espaço bem bacana para a gente entender melhor um pouco mais sobre o que nos bloqueia criativamente. Ela vai trazer diversos pontos ali que a gente experimenta ao longo da vida e que vão tirar um pouco essa nossa falta de confiança, essa sensação de que a gente não consegue ou não pode produzir algo artístico, não pode escrever, por exemplo, não pode escrever um livro, uma peça, um poema. Ela vai trabalhar muito com essas relações que a gente tem externamente, né, de aprovação externa, quanto com coisas que a gente escuta e acaba gravando, ou com crenças que a gente constrói sobre a gente mesmo e acaba nos transformando em pessoas diferentes do que a gente gostaria que fôssemos realmente. Então eu gostei muito desse livro da Julia. Ela propõe alguns exercícios ao longo da leitura também, são exercícios bem legais que se a gente faz, a gente consegue encontrar diversos pontos ali que vão nos mostrando aonde esse bloqueio criativo começou, aonde, em que determinado ponto você começou a acreditar que não poderia ser essa pessoa criativa ou essa pessoa que produz. Então acho que ele é bem legal não só para profissionais artistas, mas também para quem está buscando essa criatividade em outros espaços da vida, para quem está buscando essa criatividade em outros espaços de trabalho, de diálogo, de experimentação. Ele é uma leitura que vale para todo mundo. E aí, conversando um pouquinho mais sobre o livro, a Julia propõe primeiro 2 exercícios básicos lá no início, que são super importantes, são muito legais e que, se a gente realmente se propõe a seguir, eles fazem uma diferença ali no nosso cotidiano de experimentação, numa espécie de frequência criativa que a gente vai criando. Esses 2 exercícios básicos que ela propõe são o encontro com o artista e as páginas matinais. As páginas matinais, elas são nada mais do que 3 páginas que ela propõe que você escreva todas as manhãs, como que num jogo mesmo, sabe? Uma enxurrada criativa ou uma enxurrada de tudo aquilo que você quiser dizer sobre a vida, sobre algo que está te incomodando, algo que você sonhou, algo que você quer dizer para alguém, algum problema de casa, qualquer coisa. Nessas páginas você pode escrever o que quiser. Eu cumpri esse exercício do mês passado, mas eu transformei ele em páginas vespertinas, porque o melhor momento que eu encontrei para essa escrita, no momento de tranquilidade, que se adaptava à minha rotina, era no iniciozinho da tarde, e eu acho que é tranquilo a gente adaptar um pouco ali essas sugestões que a gente encontra de acordo com a nossa rotina. E o que eu notei é que tudo do que eu mais pensava, tudo do que eu mais queria fazer, do que era mais importante para mim, aparecia com muita frequência nessas páginas matinais. Então acho que é muito legal ter esse caderno, principalmente um caderno mesmo, sabe, de escrita manual, onde você consiga fazer esse jogo de palavras. É muito importante para encontrar sobre o que você quer falar, sobre o que você quer escrever, onde a escrita te toca mais, quais são os temas mais importantes e mais caros na sua vida, não só na escrita, mas em outras produções artísticas. Tudo isso começa a aparecer nessas páginas, já que a gente está ali escrevendo todo dia, né, quase como que um diário, e o diário, inclusive, eu acho que é uma prática bem interessante, que a gente costuma ter ali quando é criança, quando é adolescente, né, que ajuda inclusive a gente a lidar com muitas emoções, e depois a gente larga aí durante a fase adulta. Eu acho que essa ideia das páginas matinais, né, do caderno, retoma um pouco essa ideia do diário, desse reencontro com a gente, né, esse encontro pessoal que a gente precisa para se entender melhor. Então é um exercício básico que vale muito a pena. O outro exercício que ela coloca é o encontro com o artista. Esse encontro com o artista, eu acho que ele vale para todo mundo, assim, que trabalha com tudo, não só com arte, mas em todas as áreas da vida, porque é um ponto bem importante. Ela propõe que você reserve um tempo toda semana, um tempo seu, sabe, exclusivamente seu, com algo que vai ser bom para sua vida, algo que vai alimentar esse lado criativo, esse lado que a gente perde quando é criança. E podem ser atividades diferentes para a gente sair um pouco da rotina, sair daquele batidão de acordar, tomar banho, trabalhar, se alimentar, fazer exercício na academia. Ela propõe que a gente busque outras atividades. Reserva um tempinho para resgatar coisas que você achava incríveis quando você era mais novo e que você deixou de fazer. Como, por exemplo, andar de patins, andar de bicicleta, fazer um passeio por uma rua nova, ir numa exposição de um museu, ir ao teatro, ao cinema,
encontrar amigos, ir num café, encontrar espaços diferentes. Eu sei que por agora, né, nesse ponto específico que eu falo aqui de 2020, a gente não pode fazer tudo isso porque a gente está no meio de uma pandemia. Então a gente está um pouco aí na quarentena em casa, mas muitas outras coisas podem ser feitas, como por exemplo, ir num parque, tomar sol, buscar um caminho novo na sua rua, conhecer melhor o bairro. São atividades que a gente vai colocando no dia a dia que vão ajudar a gente nesse espaço criativo e vão ajudando a gente a se reconciliar com a nossa própria personalidade, né? São coisas que a gente esquece, que acaba se colocando num cotidiano muito maçante, muito repetitivo. Então eu acho muito importante essa atividade que a Julia Cameron propõe, não só para quem é artista, mas para todo mundo, para a gente sair desse espaço de rotina que vira um cotidiano completamente maçante em que a gente nunca mais vai poder experimentar nada. Voltando ao livro, ele é escrito nesse estilo de programa, sabe? Ela propõe que você leia um capítulo por semana, em cada semana vão ter atividades diferentes, vai ter um tema diferente que você vai trabalhar, vai ter um encontro diferente com você mesmo, mas eu preferi ler do meu jeitinho e eu li ele tudo em um mês e marquei aqui as páginas dos exercícios para eu voltar fazendo devagar semana a semana. E eu sou a favor de que a gente vá ali, né, se adaptando tudo da melhor maneira, vá fazendo as coisas como elas dialogam melhor com a gente. E para mim foi assim, eu não consigo passar 3 meses lendo o mesmo livro, eu preciso ler ele logo. E foi muito bacana, porque eu li tudo, então eu entendi um apanhado geral do que ela queria dizer ao longo desse mês e separei, como eu falei pra vocês, os exercícios estão aqui marcadinhos, porque aí os exercícios eu vou fazer aos poucos, achei que seria muito fazer tudo de uma vez. Mas é uma leitura que eu proponho muito que vocês façam se vocês estão com algum bloqueio criativo e também se vocês não estão. Que, por exemplo, eu comecei a ler pensando que eu não estava assim numa fase bloqueada. Eu estava numa fase um pouco mais em paz com a minha escrita, conseguindo tocar um projeto que eu estava querendo, conseguindo escrever meu livro. Eu só estava precisando de organizar meu tempo, meu espaço, minhas horas do dia para realmente ter mais tempo de sentar e escrever, que foi o que eu fiz mês passado e que foi o que eu tenho tentado fazer no cotidiano para poder terminar o livro, terminar outros projetos que eu quero. Mas ao longo da leitura eu descobri que esse bloqueio criativo estava se instalando em outras áreas da vida, como por exemplo o meu trabalho com os outros processos criativos além do livro. E esses bloqueios, eles se relacionam principalmente para mim, né, do que eu vi e muito do que traz no livro, com essa sensação de nunca você ser suficiente, sabe? De nunca estar pronto, de sempre ter um medo de um olhar externo, de uma desaprovação. Então é muito legal essa reconciliação que a gente vai encontrando com esse espaço artístico ao longo do livro, espaço até um pouco místico que ela traz e que eu gosto bastante de pensar nessa criatividade, nessa produção artística em relação a outras energias que nos rodeiam, outros espaços que nos rodeiam na vida. Então eu acho que é bem bacana. Eu vou trazer o livro aqui outras vezes para poder discutir um pouco ali do que ela fala em outros capítulos. Eu quero trazer ele outras vezes porque, para vocês verem como ela fala de bastante coisa. Eu trouxe ali, falei com vocês, são os 2 exercícios básicos principais que ela fala logo no início do livro. Mas ao longo dele ela vai falar de recuperar o senso de segurança, recuperar o senso de identidade, recuperar o senso de poder, de integridade, de possibilidade, de abundância, de conexão, de força, compaixão, autoproteção, autonomia e fé. Tudo isso, olha, todas essas questões que a gente precisa recuperar estão muito relacionadas com nossos processos de criação, com esses projetos que a gente não coloca pra frente, sabe? Essas ideias geniais que a gente tem e ficam na gaveta ali o resto da vida, ou ficam na gaveta esperando um tempo, esperando que alguém dê uma mão, esperando que algo genial aconteça. Então eu acho que principalmente esse livro aqui, O Caminho do Artista, é um livro de reconciliação, de ler para entender e se reconciliar com o seu lado criativo, entender que ele não precisa de tanta aprovação externa, que ele não precisa ser tão sério, que a gente pode resgatar muito da nossa criança, muito da criança que a gente já foi, da criança que a gente guarda internamente para entender esses espaços de criação. Espero que vocês leiam e, se vocês gostam aqui do conteúdo do canal, curte, compartilha, comenta, conta para mim se vocês já leram o livro, porque isso me ajuda bastante por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!